Entre as primeiras construções do município de Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos, estão um casarão colonial e uma atafona. Era uma propriedade rural, mas hoje está dentro da cidade. Para não perder o rumo da história, o proprietário, que é descendente dos primeiros moradores, resolveu transformar a propriedade em museu, para mostrar aos jovens de hoje como era a vida rural quando chegaram os primeiros imigrantes alemães. Da janela do sótão, o Odilo vê a cidade chegar cada vez mais perto da propriedade, que foi rural e hoje está localizada em um bairro de Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos. A história do casarão se confunde com a história da imigração alemã no Vale. Quando é que foi construída esta casa aqui? Provavelmente lá pelos anos de 1840, 45, depois da imigração alemã, que foi em 25, 26. O proprietário que construiu, Jorge Miguel Renck, ele deve ter morado uns 30 anos aqui, né? Depois ele vendeu essa casa para um cunhado do meu avô. Meu pai nasceu aqui no ano que meu avô comprou a casa, ou seja, em 1887. Na época, a propriedade tinha perto de 100 hectares. Hoje tem 6,5 hectares, a área onde estão a casa e a antiga atafona, que produzia farinha de mandioca. É uma autêntica propriedade rural dentro da área urbana. O Odilo e a esposa Annelise resolveram restaurar este patrimônio histórico e transformar em museu. A Annelise foi uma companheira que concordou e gostava disso, gosta, né? Vamos mexer nisso, vamos fazer, que eu acho que vale a pena. E tu tem, não precisamos adquirir nada praticamente, estava tudo aí, realmente isso aí. Vamos levantar o que tem, vamos limpar, né? Começamos a limpar por cima, desde o telhado até o chão, lavando e lava-jato e tal, os equipamentos antigos, até remontar, né? O que hoje nós estamos chamando de museu. Então, com a minha entrada nessa casa, nós começamos a organizar a atafona, os objetos agrícolas, com a parte da mandioca, e mais os utensílios da avó dele, dos aperros de montaria do pai, dos tios, e a parte de carneadouro, né? Então nós vimos todos esses objetos espalhados pela propriedade e decidimos juntá-los e colocar de forma organizada, né? Para que as nossas crianças, os interessados em histórias, viessem aqui e pudessem entender como funcionava essa propriedade, quase 180 anos. Bom, em quanto tempo vocês fizeram esse processo de restauração? Nós iniciamos em outubro de 2008 até novembro de 2009. E a inauguração foi no dia 22 de novembro de 2009, data do aniversário do pai do Odilo, Germano Friedrich, que é o nome da estrada aqui na frente. As construções têm estilo colonial açoriano, embora tenham sido realizadas por alemães. Peças amplas. Pé direito muito alto. A reforma manteve o estilo original, adaptando a moradia ao conforto contemporâneo. Nas paredes, a história do lugar e da família. No retrato da avó, as mãos destacam a aptidão para o trabalho. Os quartos amplos mesclam a história com o presente. Esta é a sala do agrônomo, onde Odilo guarda seus antigos instrumentos de trabalho, hoje troféus de uma vida inteira. Ele fez parte da primeira turma de extensionistas da Ascar, em meados da década de 1950. Nos chamaram, já tinha, na época nós fomos para São Paulo, fazer o curso na Fazenda Ipanema, eram tudo coisa desconhecida, uma fazenda do Ministério da Agricultura, perto de Sorocaba, tudo isso eu me lembro até hoje, né? Que aquilo foi tudo uma novidade para mim. Éramos aqui 12 ou 13 agrônomos que embarcamos e mais umas 13 moças que iam trabalhar na área
que hoje chama de extensionista social, né? Na época era economia doméstica. Trabalhei 7 meses e pouco em Bento Gonçalves. Aí já me mandaram para... Olha, em 3 dias tu tem que estar em Pergamino, na Argentina, para fazer um curso de administração rural. O Odilo também trabalhou na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, em Cuba e no Chile. Fui para Cuba em maio de 64 e voltei em dezembro de 66, né? Quer dizer, 2 anos e meio que eu trabalhei lá. Era uma especialidade que eles tinham na FAO, que era de organização em extensão rural, né? No Chile também desenvolveu essa atividade. Capacitação de técnicos, né? Foi a principal. Aí, em função um pouco da própria FAO, que viu que o que eu tinha feito em Cuba podia servir para um projeto que estava abrindo no Chile. No Chile trabalhou com o educador Paulo Freire. Esta experiência o levou a propor um trabalho de extensão rural baseado no diálogo, valorizando a realidade e o conhecimento do agricultor. Mas era calcado ainda, né, no sistema de trabalho e de, enfim, de assistência técnica dos Estados Unidos, né? Então, aí chega o Paulo Freire e começou a questionar a extensão rural tal qual ele lia nos documentos que se referiam à extensão rural. E discutindo comigo, né, a gente trabalhava assim em salas contíguas, né, no ICIRA, no Instituto de Capacitação, Investigação e Reforma Agrária, ICIRA. Depois participamos de um projeto também de pesquisa temática num assentamento lá, onde o Paulo organizou um grupo interdisciplinar e eu fui o agrônomo do grupo. Aquilo ajudou barbaramente a gente abrir um pouco mais a cabeça para ver que nós não tínhamos a verdade. E que muito técnico acha que... E eu tive colegas, e tu teve colegas que achavam, não, eu vou ensinar os agricultores, agora eles estão muito atrasados, eu vou salvar a lavoura, mais ou menos assim, né? Caricatura da coisa. Mas a gente começou a se dar conta que tem que ser muito mais humilde, tem que primeiro chegar no agricultor, conversar com ele, ver o que ele pensa, o que ele acha, e assim fazer toda a extensão realmente ser reflexionada, né? Ou refletida de novo, para ver se realmente nós estávamos atuando numa linha pedagógica autoritária ou igualitária, digamos, dialógica ou de cima para baixo. Esta figueira de muitos séculos presenciou todas as mudanças da região. À sua sombra, encontramos um visitante que veio de outro continente. Sou da região da Vendée, da Charente, na França, quer dizer, entre Bordeaux e Cognac, 2 bebidas bem gostosas. O Leon é um velho amigo de mais de 50 anos, desde que trabalharam juntos em Cuba, e veio matar a saudade de muitas décadas. E nós ficamos juntos 2 anos e meio. Eu fiquei 5 anos em Cuba, ele ficou 2 anos e meio em Cuba. E nós fizemos amizade lá. Eu lembro das saídas que demos para trabalho junto. Eu como especialista em pasto, ele como especialista em desenvolvimento agrícola. Muito bem. E desde então a gente ficou em contato, mas só por internet. A propriedade tem animais de serviço, gado leiteiro, o aviário colonial, uma horta educativa, belos animais de estimação. Os funcionários usam o maquinário para as lides. Mas a Atafona é quem conta melhor a história. Aqui estão os antigos equipamentos que mostram como era o mundo rural nos idos de 1800 e 1900.
Odilo mostra como era feita a farinha de mandioca. A carreta chegava ali naquele puxado, descarregava com o balaio, trazia a mandioca, formava um monte aqui de tarde. Isso, normalmente era trazida a mandioca na véspera. De madrugada, bem de madrugada, tinha pelo menos 2 homens para descascar a mandioca. Aí já tinha o boi, né, que tocava essa roda aqui, ó. E essa roda tocava, por sua vez, esse aqui que era o ralador da mandioca. A mandioca ralada decantava no coxo de madeira. Daqui então é que passa para a prensa, né? É um sistema de catraca aqui que vai apertando, né? E depois para o forno, a 450 graus de temperatura. Neste recanto, a cozinha dos avós. Deste lado, a área de cavalariças. Aqui, o equipamento para abater os suínos para consumo da casa. Este é o lugar para receber visitas e saborear a Spritzbier, uma gasosa que os imigrantes faziam do gengibre. Como é gostosa, né? É diferente. Nem precisa refrigerante industrializado. Está aqui, ó. Spritzbier. Memória e história estão vivas na propriedade dos Friedrich. Um lugar para se conhecer o passado e repensar o presente e o futuro. O Odilo pertence a este lugar. Desde aquela época, meu pai foi o primeiro Friedrich que nasceu aqui, né? E eu também nasci aqui, já com 82 anos feito, vou fazer 83. E então isso aqui representa assim um mundo para mim, né? O meu mundo, digamos, de passado, assim, de lembranças, de referências, de valores, enfim, de montões de coisas, de aprendizados. Foi muito interessante, né?